Fala rapaziada, beleza? O São Paulo encaminhou a contratação de André Silva para o decorrer da temporada de 2024. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O André Silva é um atacante brasileiro de 26 anos. Ele é formado pelo Clube Atlético Diadema, mas ainda nas categorias de base teve passagens pelo Inter de Porto Alegre, pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia e também pelo Rio Ave de Portugal. Falando em Portugal, ele construiu a sua carreira todinha como profissional por lá, pelo próprio Rio Ave, mas também teve passagens pelo Arouca e o Vitória de Guimarães. No Arouca foram 3 temporadas. Uma foi de acesso da segunda divisão para a elite do futebol português e outra, uma campanha de permanência na primeira divisão lá do Campeonato Nacional. O Arouca é uma equipe modesta, não tão tradicional, enfim, e nas últimas temporadas vem se consolidando na elite do futebol português. Ele trabalhou com o técnico Armando Evangelista, que foi o técnico que conseguiu o acesso com o Arouca. Logo depois teve essa campanha, essa temporada de consolidação. E na terceira temporada do Armando na equipe do Arouca, quando o André Silva já não estava mais, inclusive o Armando Evangelista conseguiu levar o Arouca até a Conference League. Dentro do Campeonato Nacional, foi a melhor campanha da história do clube. Esse mesmo Armando Evangelista que treinou na temporada passada o Goiás, foi demitido, enfim, não terminou o Campeonato Brasileiro, e o Cuiabá analisou o nome do Armando para substituir o Antônio Oliveira, hoje treinador do Corinthians, e definiu ele como plano A. Até o momento ele não foi contratado. O André Silva também trabalhou lá no Arouca com o João Basso, ex-zagueiro do Santos, hoje está no Estoril, e também o Alan Ruiz, meia/atacante do Sport, que também teve passagem aqui no futebol brasileiro pelo Grêmio. E o destaque que o André Silva teve lá no Arouca fez com que ele fosse contratado pelo Vitória de Guimarães, né? Deu um passo acima dentro do Campeonato Nacional. O Vitória de Guimarães é uma equipe mais tradicional, né? Que tem títulos mais importantes, e ele deu esse passo acima da carreira. A sua primeira temporada pelo Vitória, ele não foi tão bem assim como vinha sendo no Arouca, mas a temporada atual ele é peça fundamental no time do treinador Álvaro Pacheco. O André Silva, por origem, é um centroavante, tá? Que pode atuar como um 9 de referência, como esse único cara mais centralizado, mas pode jogar também ao lado de um outro atacante. Inclusive com o Paulo Turra, recentemente treinou o Vitória de Guimarães, ele utilizou o André Silva atuando ao lado de um outro atacante. Mas ele também já fez beirada de campo, tá? Não foram tantas partidas assim na sua carreira, e naturalmente ele é um centroavante de fato, mas em alguns momentos, em algumas situações esporádicas, ele foi deslocado. Atuou sim pelo lado direito, mas quando foi deslocado, majoritariamente jogou aberto pelo lado esquerdo, tá? Então é um atleta que entrega não só uma posição, né? Pode fazer também outras posições e pode ter outras funções dentro da equipe do São Paulo. Obviamente ainda não fechou, mas está um acordo encaminhado. Eu separei o mapa de calor do André na temporada passada pelo Vitória de Guimarães dentro do Campeonato Português, que você vai perceber que é um atleta que entrega bastante mobilidade, que percorre durante vários setores do campo. Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre as características dele pra frente. Só pra gente dar uma contextualizada aí em relação ao André, eu separei números, dados, estatísticas das últimas 5 temporadas dele atuando lá no futebol português. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá, na temporada de 2019-2020, a sua primeira pelo Arouca, ele teve 15 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. A segunda, também pelo Arouca, 2021, 31 partidas, 10 gols e 2 assistências. Foi a campanha de acesso à primeira divisão. De 2021-22, a sua última temporada pelo Arouca, de permanência na elite do futebol português, foram 34 jogos, 10 gols e 3 assistências. Na sua primeira temporada pela Vitória de Guimarães, quando a gente falou que ele não foi tão bem assim como ele vinha sendo no Arouca, foi de 22-23, foram 6 gols e 4 assistências em 32 partidas.
O Vitória ficou na 6ª colocação do Campeonato Português daquela temporada. E a temporada atual, né, que está em andamento, o Vitória também está em 5º/6º colocado da elite do futebol português. Ele tem 28 partidas, 13 gols e 2 assistências. No total, nessas últimas 5 temporadas, foram 40 gols, 11 assistências em 140 jogos aí como jogador profissional, tá? Além disso, eu separei outros números, né, exclusivamente do André em todas as temporadas dele pelo Vitória, mas números apenas do Campeonato Português. Eu queria que você prestasse muito bem atenção na taxa de conversão de chances claras. É um número bom, então geralmente quando a bola chega, ou pelo menos quando chegou, e ele teve condições de finalizar no Campeonato Português, a maioria dessas chances que ele teve, ele foi lá e converteu. Mas para não se resumir apenas a isso, a números vazios, eu fiz um comparativo da temporada atual do André Silva no Campeonato Português com a temporada passada do Caleri no Campeonato Brasileiro. Mas, porra, Vini, não dá pra comparar, velho. O nível competitivo é diferente do Campeonato Português do Campeonato Brasileiro. Aqui é muito mais difícil de se jogar, né? Aqui é muito mais equilibrado, evidentemente, mas se eu não fizer essa comparação, o torcedor São Paulino não vai ter uma ideia. Eu não tô querendo dizer que o André é melhor ou pior que o Caleri, pelo menos não nesses números que eu vou te mostrar. Mas é só pra gente ter uma noção, só pra gente ter uma ideia. Vou colocar a tela pra você dar uma olhadinha. Vamos lá. O André Silva teve 22 partidas e o Caleri 19. 10 gols pro André, 9 pro Caleri. 2 assistências para cada. Finalizações por jogo. André 2,5, Caleri 2,4. Chutes certos por partida. 0,8 pro André e 1,2 pro centroavante argentino. Grandes chances criadas. 2 pro André, nenhuma pro Caleri. E grandes chances perdidas. André Silva 2 e Jonathan Caleri 3. Vale a gente destacar mais uma vez que são níveis competitivos diferentes e a temporada do André ainda está em andamento, né? Ela não terminou, termina agora no meio de 2024. Para comentar sobre as características do André Silva, é um centroavante da última bola, né? Ele é realmente um 9, entrega características diferentes do Caleri, tá? Por quê, Vini? O que você está querendo dizer com características diferentes? Assim, todo mundo sabe, evidentemente, que o Caleri é um centroavante que entrega mobilidade, né? Que pode receber no pé, que pode receber nas costas, que pode cair pelos dois lados. Ele tem essa capacidade. Só que eu sinto no jogo do André uma capacidade ainda maior, porque ele é muito forte fisicamente, ele tem um arranque muito grande, então ele constantemente faz movimentos nas costas dos defensores do adversário, sabe? Aquele espaço entre os zagueiros e os laterais do adversário e o goleiro, que a gente costuma chamar de profundidade. Ele tem muitos movimentos para atacar esse espaço por conta da sua força física, por conta da sua velocidade. É um atleta que quando arranca, né, quando ele inicia esse movimento de corrida, ele explode, cara. Então tem uma capacidade de se desmarcar muito grande. E aí é esse desmarque, a gente costuma chamar, né, o desmarque para finalizar. É um centroavante canhoto, tá? Mas também tem a capacidade de finalizar com a perna direita em muitos momentos. É difícil a gente citar isso, né? Não tem tantos centroavantes canhotos com uma grande capacidade de finalização com a perna direita, mas ele tem uma boa capacidade, quando ela cai para o pé direito, nesse movimento que ele faz nas costas da defesa, ele tem a capacidade de finalizar. Obviamente não com a mesma precisão, não com a mesma qualidade com a perna esquerda, mas é um jogador que pelo menos tenta, né? Ele não vai tentar virar o corpo completamente para finalizar com a sua perna boa, com a sua perna dominante, que a gente costuma chamar, né? É um atleta que pode entregar valências diferentes que o Caleri, né? Que pode inclusive atuar aberto. Vini, você acha que os dois podem atuar juntos? Acho que sim, não sei se é o cenário ideal, né? Dentro do sistema de jogo do Carpini, né? Dentro do modelo, da formatação atual do São Paulo, ou é um ou é outro, tá? Mas a depender da situação, é uma circunstância emergencial, acho que os dois podem atuar juntos, evidentemente, né? É um atleta que tem uma capacidade de jogo aéreo, muito forte fisicamente, que a gente vem citando, né? Boa finalização, enfim, vem se destacando realmente no Vitória de Guimarães, né? O Hellas Verona da Itália recentemente fez uma proposta para o Vitória de Guimarães para contar com o André. O negócio acabou não se desenrolando, enfim, mas mostra que o destaque que ele vem tendo por lá atrai o interesse não só aqui de equipes do continente sul-americano, do futebol brasileiro, como o Vasco e o São Paulo, mas também em outros centros maiores do futebol europeu. Mas assim, eu acho que não tem muito segredo não, tá? Se essa contratação fechar, o acordo está encaminhado, mas ainda faltam trâmites, ainda faltam negócios aí envolvendo para isso acertar de fato.
mas caso feche, eu acho que não tem muito segredo. Ele chega para ser uma opção pro Caleri, né? A gente sabe que foi uma pedra no sapato na reta final da temporada passada do São Paulo, né? Quando o Caleri teve aquela lesão, teve que passar por cirurgia, né? No final do Brasileirão, e o São Paulo tentou encontrar alternativa, ainda com o Dorival Júnior, para substituir, entre aspas, o Caleri, né? Para encontrar um 9 que tome conta da posição, pelo menos naquele período mais curto, e não aconteceu, né? O São Paulo teve dificuldade para encontrar um cara. E eu sinto muito na vida do André isso, cara. Eu sinto que é para dar uma opção, para dar mais uma alternativa, para não sobrecarregar de fato o Caleri. Vini, você acha que se ele for titular durante um longo período, você acha que ele consegue dar conta do recado? É difícil eu garantir isso, é difícil eu bancar isso, até porque ele, como jogador profissional, só atuou lá no Campeonato Português, né? E o nível competitivo é diferente. Vamos analisar, vamos ver como é que o atleta vai se adaptar aqui ao futebol brasileiro, como é que ele vai retornar, vai disputar a Libertadores pelo São Paulo, enfim, mas eu acho que é uma boa opção para ser um bom reforço aí dentro do cenário aí atual, para ser uma reserva para o centroavante argentino. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.